Fala galera, boa tarde, prazer, Fernando Carvalho. Estamos aqui para mais um dia de análise dessa sexta-feira, último dia do mês, 31 de outubro. Temos alguns jogos interessantes essa semana, semana de Copas, então alguns jogos é difícil de trabalhar jogos de Copas, né? Como já havia dito anteriormente, muitos times alternativos com o técnico começa a fazer outros esquemas táticos, enfim. Então, o jogo de Copas essa semana não gosto de trabalhar. Teve campeonato italiano, né, principalmente na quarta-feira, jogos primes da Itália. E nessa sexta-feira nós temos aqui Série B, nós temos La Liga, Campeonato Espanhol, nós temos aqui o Sport, da Liga Portuguesa. Uma grade ainda que é escassa, tem jogos assim de vários países, mas ainda é escassa. Por ser uma sexta-feira, geralmente sexta-feira tem alguns jogos interessantes, mas hoje mais ou menos, mas vamos lá. Nós temos aqui Getafe e Girona. É, Getafe está aqui na 10ª colocação no Campeonato Espanhol. Não vem assim dentro de casa uma campanha tão primorosa. O forte mesmo, o Getafe é fora de casa, tanto que vem de 3 vitórias e 3 derrotas aqui fora de casa. Mas dentro de casa aqui não tem feito assim jogos primorosos. É um time que normalmente faz do jogo ser under. Eu sempre costumo falar, o Getafe, quando enfrenta times da Espanha, faz do, principalmente times de elite, Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, é, a Bilbao, ele faz do jogo ser under. Ele é um time muito under goals, under escanteios, under finalizações e faz o jogo mais amarrado. Ele tem esse pace mais lento, um ritmo mais lento de jogo e faz um jogo ser mais ali burocrático durante as partidas, principalmente quando enfrenta times de elites assim, porque qual é o segredo do Getafe? O segredo do Getafe quando vai enfrentar times de elites é não tomar muitos gols. Porque o saldo de gols aqui conta até mesmo para você ficar nas melhores classificações ali no final da temporada. Então isso conta. E até mesmo para beliscar alguma vaga de competições europeias. Então esses times, assim, principalmente o Getafe, tem essa característica de não tomar muitos gols, principalmente desses times que vão enfrentar com mais propensão de fazer gols, Real Madrid, Barcelona. E vai enfrentar o Girona aqui que está uma fase assim absurda, está nas últimas colocações aqui do espanhol. Vejo um jogo mais tendencioso para o under, principalmente aqui no under goals, e também de under escanteios e também de under cartões. Os jogos aqui da Espanha e da Itália, os árbitros estão tendenciosos para cartões, para não não sair muitos cartões, apesar que o Getafe é um time que bate muito, gera muitas faltas também, mas eu vejo mais possibilidade aqui mais para o under, principalmente under cartões e under goals. Historicamente entre eles, tem feito alguns jogos aqui de over goals, mas a maioria dos casos aqui, ó, menos de 3,5, menos de 3,5, aqui teve 5 gols, menos de 3,5, menos de 3,5. Então, de 5 aqui entre os jogos no Getafe, bateu menos de 3,5 gols. E o único jogo aqui foi de 3-2. Um jogo que foi, até mesmo foi na época que o Girona estava numa ótima fase. O Girona estava no ritmo mais intenso, aquela fase primorosa do Girona, que estava nas primeiras colocações ali do Campeonato Espanhol. Então o Girona teve esse momento ali, game case, né, de prime ali, durante essas temporadas de 23 e 24. Getafe dentro de casa enfrentou o Real Madrid, perdeu de 1-0, ó, 1-0 contra o Real Madrid com um a menos, dois a menos ainda, mas enfrentou aqui o Levante e o Alavés, que é um confronto mais direto, e ganhou do Oviedo, que é o Oviedo melhorou muito nesses últimos tempos aqui, no começo começou mal, mas o Oviedo tem feito alguns jogos ali legais nessas últimas partidas.
mas segurou aqui o jogo contra o Real Madrid com 2 a menos. Então é o Getafe que faz o jogo ser under mesmo. E o Girona tende a ser um caminho mais over, mas não ganhou nenhuma partida fora de casa. Não vejo aqui um lado mais positivo do Getafe, porque é um típico jogo que é perigoso, que dá na goela que o Girona ganha de 1 a 0 e sacramenta aqui a vitória, porque o Girona necessita muito da vitória. É, e tende aqui ir para cima do Getafe. Mas eu vejo aqui outras possibilidades mais de under goals, mais de under escanteios do que de resultados, apesar do momento ruim do Girona. Claro, a cotação está correta em relação a favor de 2,15 do Getafe e do Girona também, mas não trabalhei aqui em resultado de vitória e também de dupla hipótese, a não ser que seja um handicap a favor do Getafe com alguma possibilidade, algumas pitadas de entradas de under goals e de under escanteios. Nós temos aqui o Sporting Alverca, cotação muito baixa do Sporting, não costumo trabalhar em odds baixíssimas, tá 1.8 aqui. Então vejo um jogo aqui mais pro ao vivo, caso, por exemplo, o Sport não fez gol até o segundo tempo, buscar um golzinho do Sport no jogo, ou até mesmo o Sport sair perdendo, buscar escanteios. Então eu vejo esse jogo mais por esse lado, mais pro ao vivo. E nós temos aqui Série B, que está em reta final, está muito legal acompanhar a Série B. Curitiba vai enfrentar o CRB, que ganhou. O CRB ganhou o último jogo de virada do Atlético Goianiense. Estava perdendo de 1 a 0. Então respirou um pouco aqui para lutar pelo acesso à Série A. E o Curitiba vai jogar em casa. E aqui a necessidade de vitória é grandiosa, porque se ganha aqui do CRB, porque o Curitiba ainda não está cravado ainda. Não está cravado ainda, porque são 5 pontos aqui de distância, são mais 4 rodadas ainda. Então, uma derrota aqui ou até mesmo um empate pode embolar tudo aqui e ter mais 4 jogos, tem mais 4 contando com esses, e 2 jogos fora de casa e um dentro de casa ainda. Então, são 2 jogos dentro de casa, 2 jogos fora. Então, ganhar aqui é extremamente importante para o Curitiba e, claro, necessidade de vitória não é vitória. Cotação muito baixa para uma Série B, que vai enfrentar o CRB, que fora de casa não é o prime. O CRB é um dos melhores mandantes e CRB fora de casa é um dos piores. E essa cotação até não é que é justa. O mercado entende que o CRB é um dos piores visitantes e o Curitiba pode ser um dos melhores mandantes aqui. Então o mercado entende que o Curitiba é fortíssimo dentro de casa. Mas eu vejo que o CRB deu uma boa melhorada nos últimos jogos jogando fora de casa. Pode complicar aqui a vida do Curitiba. Ainda mais porque ganhou a última partida do Atlético Goianiense. Vem com uma moral elevadíssima. E tem de tudo para ser um grande jogo aqui de uma sexta-feira, 19 horas. Porque CRB ganhando esse jogo aqui, vinha de 3 derrotas, o CRB, e ganhou do Goiás, que é o candidato direto, e empatou do América. Um resultado aqui que, por estar ali o América no meio de tabela, lá embaixo, poderia ser melhor, mas ganhou do Goiás aqui. Até mesmo a situação de jogos aqui do CRB era pavorosa, porque enfrentou o Cuiabá, que é um dos melhores mandantes, enfrentou o Criciúma, que está disputando ali o acesso à Série A, então é aceitável essas derrotas, e o Remo, que vem de uma sequência de 6, 7 vitórias seguidas. Então o CRB enfrentou fortes candidatos fora de casa, e essas derrotas aqui até são aceitáveis. E ganhou do Goiás. Ganhou do Goiás. Só esse empate aqui do América que poderia ser um resultado mais favorável ao CRB. Porque o América não está disputando nada, está lá embaixo. Então o CRB pegou
adversários fortíssimos jogando fora de casa. E o Coritiba dentro de casa vem de 3 vitórias, vem de 2 vitórias e um empate, com o clássico aqui do Atletiba, né? Claro, com expulsões, cartões, mas e vejo o lado mais favorito para o Curitiba, por estar jogando de casa, mas do outro lado tem um CRB que vive ali um bom momento na competição. Pode dar muito trabalho aqui. Eu não vejo jogo tão assim, como posso falar, com essas cotações tão discrepantes. Eu acho que o CRB pode dar muito trabalho, porque vem numa sequência aqui, ó, de 3 vitórias, 5 jogos sem perder. Então, essa cotação baixa por se tratar de uma Série B, mas o mercado entende que o CRB é um dos piores visitantes, mas o CRB nos últimos 5 jogos não perdeu. Então vive ali no melhor momento, e o Curitiba também vive ali na sua crescente. Pegou um momento ali de declínio, né, durante o campeonato ali, mas agora está evoluindo um pouco, e é um jogo aqui mais pro ao vivo mesmo, claro. Curitiba jogando dentro de casa, diante de sua torcida, com a necessidade grandíssima de vitória, tem tudo para resolver aqui já, e até mesmo sacramentar a classificação para a Série A, e deixar passos largos para subir a Série A para o ano que vem. Já nesse jogo da Ferroviária e Criciúma, é um jogo que eu vejo mais para o under goals, porque a Ferroviária disputa a zona lá de rebaixamento, e o Criciúma também disputa aqui a zona de acesso à Série A. E eu vejo aqui um jogo under, até mesmo por os dois times são over goals. Mas o Criciúma ele tende mais para o under goals fora de casa, e o Ferroviária tende para ser um time mais over goals dentro de casa. Porém, imagina um cenário hipotético nesse jogo, que acontece um dos dois times abrindo o placar aqui, segura a casinha, tranca a defesa e vai jogar por uma bola, explorar o contra-ataque. Se o Criciúma abre o placar aqui, joga por uma bola, 3 pontinhos tá indo aqui na tabela, vai para 57 e entra aqui no bololô. Ferroviária ganhando de 1-0, escapa já de vez aqui da zona de rebaixamento, vai para 42, e fecha a casinha e pronto, acabou. 3 pontinhos aqui, 1-0 é goleado para cada um. Eu não vejo um jogo tão aberto. O mercado ele entende aqui que é um jogo mais tendencioso para gols, mas eu vejo um jogo mais para o under goals justamente por esses cenários. O Criciúma jogando fora de casa, até o mercado entende que é um jogo under. E realmente é under mesmo, justamente por esse cenário. Criciúma abrindo o placar, ele vai trancar sua casinha, ele vai trancar a defesa. 3 pontinhos fora de casa, ó, chuchu, beleza. Ferroviária na frente do placar, 1-0, goleada, vai fechar a casinha, permanência para a Série B pro ano que vem, e pronto, acabou. E vai enfrentar o Criciúma. Não é não é um Paysandu, não é um Atlético, é um Criciúma que está disputando o acesso à Série A. Então, eu vejo aqui um jogo mais pro under goals, jogo faltoso, jogo de cartões, jogo mais pegado, mais truncado, justamente por considerar um jogo mais pro under goals. E no mais é isso, nessa sexta-feira, jogos da Série B, La Liga, Portugal. No mais é isso, obrigado pela companhia, obrigado pela presença de vocês, tamo junto, é nóis.